para trás. Eu prossigo em direção ao alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Ele. Graça e paz, queridos. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui nesse domingo. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela oportunidade, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem nos dado. Seja vento, seja chuva, seja trovão, seja relâmpago, seja calmaria, Tu és, Senhor. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. Estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que come o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer
Deus. Música abençoada. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu
de mão, Ele vai cumprir a sua palavra. Aleluia! Graças, paz, igreja, amém. Boa noite, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês nessa noite tão maravilhosa que nós estamos adorando realmente ao Senhor. E sabe, hoje eu queria conversar com vocês sobre um personagem bíblico que nos dá uma inspiração muito grande, principalmente nesses dias atuais que nós estamos vivendo em relação a essa pandemia. Queria conversar com vocês hoje sobre Daniel. Para quem não sabe, Daniel ele foi um homem muito fiel ao Senhor. Adorava a Deus em todas as circunstâncias da sua vida, mesmo diante das coisas boas ou as coisas ruins. Daniel ele sempre adorava a Deus. E Daniel ele era um chefe do governo, era um braço direito do rei daquela época. E existiam algumas pessoas que queriam derrubar Daniel do governo, queriam destruir com a vida de Daniel, principalmente pela sua fé, porque Daniel ele adorava a Deus todos os dias. E essas pessoas ligadas ao rei conseguiram, por meio de um decreto assinado do rei, que naquele momento toda a adoração ela tinha que ser direcionada ao rei e a mais nenhum outro senhor. Daniel, por sua vez, se negou a fazer isso. Ele disse que sua adoração só iria ser para o único rei, que é o nosso Senhor Deus. Tendo como consequência, Daniel foi jogado dentro de uma cova cheia de leões, para assim ser morto e ali perder a sua própria vida. Vocês podem estar me perguntando, mas Magdiel, o que isso tem a ver com dízimos e ofertas? Sabe, muitas vezes na nossa vida nós passamos por diversas dificuldades, passamos por problemas que muitas vezes nós não sabemos como solucionar. Mas assim como foi com a vida de Daniel, nunca devemos desistir. Mesmo quando as situações elas são adversas, as situações são complicadas, Deus ele sempre é o nosso Deus da provisão. Ele sempre supre todas as nossas necessidades e nos ajuda, mesmo diante quando nós estamos ao redor de diversos leões, de diversos problemas. Principalmente nessa situação que nós estamos vivendo hoje em dia, dessa pandemia que tem tanto nos afetado, seja com a crise na saúde, uma crise financeira, diversas pessoas desempregadas. Mesmo assim, Deus ele sempre está ao nosso redor, sempre está ao nosso lado, nos ajudando a vencer todos os leões que tentam nos derrubar diariamente. Mas sabe o que é interessante? É que muitas vezes, durante o nosso dia a dia, quando nós vemos vários problemas, várias dificuldades acontecendo, nós queremos negociar a nossa adoração a Deus, seja ela no âmbito espiritual, no âmbito emocional, ou até mesmo, principalmente, no âmbito financeiro. Quando acontece algum problema, nós dizemos, Senhor, a conta de luz ela veio mais cara esse mês, eu vou ter que tirar uma parte do dízimo. Deus, o carro ele quebrou, eu vou ter que negociar aqui com o dízimo. Senhor, a pandemia ela está tão complicada, eu vou ter que tirar uma parte do dízimo para pagar as contas. E se esquecemos de que o Deus que nós servimos é o Deus que nos dá a provisão necessária, que supre as nossas necessidades e mesmo diante de todas as circunstâncias, Ele está ao nosso lado, nos ajudando, nos reerguendo e nos levando até a vitória. Então, assim como foi com Daniel, devemos também ser fiéis a Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. E sabe o que é mais interessante? É que quando o rei ele chega no outro dia até a cova dos leões, abre o portão, ele enxerga Daniel lá dentro, no mesmo local onde ele deixou, cercado por aqueles leões, mas sem que nenhum fio da sua cabeça fosse tocado pelos leões. Sabe por quê? Porque mesmo diante de todos os problemas que nós estamos passando ou vivendo, Deus ele não nos abandona. Ele está conosco nessas situações e Ele vai suprir todas as nossas necessidades, mesmo diante de todos os problemas. Então hoje, assim como Daniel, se você crê em Deus, se você acredita que realmente Ele vai suprir todas as suas necessidades, adore a Ele do fundo do seu coração, em todas as áreas da sua vida e não tenha medo, porque Deus, Ele está com você, Ele está conosco e nós iremos vencer juntos com Ele. Então hoje, nesse momento, se você também quer o adorá-lo, com seus dízimos e ofertas, honrando a Ele, dando a Ele aquilo que é dele por direito, aqui na tela vai aparecer a conta da igreja, para dízimos, para depósito, transferências, fique à vontade. Faça esse depósito, essa transferência do seu coração, adorando a Ele no fundo do seu coração. E você também que nos visita nessa live hoje, fique à vontade também para fazer sua doação para a igreja por meio da sua oferta. Essa casa também é a sua casa.
E agora, nesse momento, eu queria orar com você, agradecer a Deus por todos os momentos da nossa vida e sendo fiel a Ele e o adorando, mesmo diante de todas as dificuldades. Ore junto comigo. Paizinho amado, Deus bendito, seja a tua honra e toda a glória a Ti, Paizinho. Muito obrigado, Deus, por mais esse dia, obrigado, Deus, por essa semana, obrigado, Deus, por esse culto maravilhoso, Pai, que nós estamos aqui presenciando a Ti, Pai. Graças a Ti, Senhor Deus, Tu és lindo, Tu és maravilhoso e Tu sara todas as nossas feridas, Paizinho. Nós venhamos te pedir, Paizinho, que assim como foi com Daniel, Pai, nós também possamos, Deus, ter um coração fiel a Ti, um coração grato, um coração que não tem medo das adversidades e das dificuldades, porque nós sabemos e cremos que quando estamos contigo, Pai, todas as situações ruins, elas passam e em nome de Jesus a vitória virá, Pai. Cura, Senhor Deus, todas as pessoas que estão feridas, machucadas, seja fisicamente ou emocionalmente. E, Paizinho, que essa pandemia ela venha passar o mais rápido possível, se for a Tua vontade, Paizinho, para que nós possamos voltar a nos reunirmos e a continuar Te adorando em todos os lugares, Pai. Nos livra de todo mal, nos guarda, abençoa cada um que está dizimando e ofertando em suas casas e que o Senhor nunca venha deixar de faltar o alimento diário para cada um de nós e a provisão que Tu nos dá diariamente, Pai. Essa é a nossa oração hoje, que esse culto, Senhor Deus, continue sendo abençoado e que Tu possas nos prover todas as nossas necessidades. É o que nós te oramos, te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Deus. Amém. Em espírito e em verdade te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Graça e paz, amados. Tudo bem? Tudo na paz? É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui para juntos a gente meditar um pouco na palavra de Deus, naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Nesses períodos que a gente vê tanto sofrimento, tantas pessoas pensando no futuro de como será, não é? Mas a nossa confiança está e sempre estará em Deus. Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos e meditar no que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreveu ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho, a tua perseverança, sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e te tirarei o seu candelabro do seu lugar. Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, Senhor, que nos educa, a Tua graça, Senhor, que tem nos capacitado a viver um tempo tão ruim, Paizinho. Pedimos, Senhor, que a Tua graça, Senhor, continue sobre nossa vida para a gente entender a luz do Teu Evangelho, que Teu Espírito Santo, Senhor, abra os nossos corações, Senhor,
e coloque a sua vontade, Senhor. Tu és aquele que opera em nós, Senhor, tanto o querer quanto o efetuar, Pai. Então, em nome de Jesus, Paizinho, que o nosso coração te deseje, Senhor, que nós venhamos nos sentirmos atraídos por Ti e por aquilo que Tu vais falar nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Perseguido político, prisioneiro na ilha de Pátimo, esquecido por muitos, arrancado da igreja que pastoreava. O único apóstolo vivo, único, remanescente dos apóstolos que seguiram, que viveram com Jesus, que conviveram com Jesus. Essa era a situação do apóstolo João, o João evangelista. Quando Deus fala com ele, quando Deus chega até ele nessa situação, quando era prisioneiro, exilado, numa ilha-prisão ali de Pátimos, e começa a revelar a ele coisas que iam acontecer no futuro, começa a trazer para o coração dele, para os olhos dele, algo que iria acontecer. Amados, essas revelações, que é o Apocalipse, ela se inicia com Jesus e com Deus orientando que João escrevesse cartas para suas igrejas, escrevesse cartas para o anjo daquelas igrejas. E interessante que a primeira carta que o Espírito Santo falou para João escrever para a igreja foi para a igreja de Éfeso, uma igreja onde ele pastoreava antes de ser preso e exilado na ilha de Pátimos. Antes de falar, querido, sobre a igreja de Éfeso, eu queria falar sobre a cidade, para a gente entender todo o contexto que cercava a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma grande metrópole, era uma cidade enorme, era uma cidade rica, era uma cidade que circulava dinheiro, porque a área mercantil, a área de comercialização era muito forte, era uma cidade portuária. E por ser uma cidade portuária, ela tinha muitos navios que chegavam e levavam material de venda, levavam especiarias, tecidos, levava madeira, levava ouro e até levava escravos. Era uma cidade muito movimentada, era uma cidade muito importante, era tipo a capital da Ásia Menor. Os olhos de Roma eram voltados para a cidade de Éfeso. Existia também uma particularidade muito grande na cidade de Éfeso. Era lá que se encontrava o templo da deusa Diana. O turismo religioso era muito forte lá. O templo da deusa Diana era algo magnífico, era tido como uma das 7 maravilhas do mundo. Era algo que arrebatava os olhos. E o turismo religioso movimentava muito dinheiro, porque várias pessoas iam visitar o templo. O templo da deusa Diana era tão grande que existiam compartimentos onde se guardava tesouros, nele se guardava dinheiro. E as pessoas iam para esse templo porque uma das demonstrações de adoração à deusa Diana eram orgias, sexo ilícito feito dentro desse templo, com sacerdotisas e com prostitutas que ali viviam. Então era muito movimento, se ganhava dinheiro com essa maravilha que era o templo da deusa Diana. A cidade de Éfeso era uma cidade muito mística, era uma cidade onde a feitiçaria era algo comum, era uma cidade onde o ocultismo era algo muito praticado. Lá era uma cidade onde o imperador romano era tido como um deus, era cultuado como um deus, como uma divindade. Esse era o contexto da cidade de Éfeso. Mas Deus olhou para Éfeso e levantou um homem para fundar uma igreja lá. Deus levanta o apóstolo Paulo para fundar sua igreja na cidade de Éfeso, onde o poder do evangelho começa a fazer uma grande reviravolta naquela cidade. O poder do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo começou a alcançar os corações se convertendo, iam abandonando as práticas de idolatria, iam abandonando as práticas de feitiçarias. Livros e livros de feitiçarias eram queimados em praça pública, dizendo
que eu não pertenço mais à idolatria, à deusa Diana, e agora estou servindo a Jesus Cristo. O Evangelho chegou impactando de uma forma tremenda todo o misticismo, todo o ocultismo, toda a feitiçaria que havia na cidade de Éfeso. Deus fez isso. Isso nos faz entender, amado, uma grande verdade. Uma grande verdade. O puro Evangelho, quando pregado, destrói todas as obras das trevas. O puro Evangelho, quando pregado, ele chega até mudar o contexto cultural do local onde ele está sendo pregado. Isso é o poder de Deus. Isso é o poder do Evangelho transformador. A palavra de Deus nos fala que viria, o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, que destruiria as obras de Satanás. E Jesus fez isso enquanto estava vivo, depois que ressuscitou, através do Espírito Santo, através do seu Evangelho. Foi uma reviravolta muito grande, queridos. Era impossível não perceber uma igreja cristã dentro de um contexto tão promíscuo, tão fechado, mas que começou a se abrir, começou a ter uma ponta de Deus naquela cidade. Várias igrejas menores, depois que a igreja de Éfeso foi estabelecida, foram abertas. O Evangelho estava sendo instituído naquela região. O apóstolo Paulo, ele dedicou mais de 3 anos do seu ministério consolidando a igreja de Éfeso. Foi a igreja que ele mais dedicou o seu tempo. Você tem uma ideia como era o cuidado, era grande e precisava disso? O melhor discípulo do apóstolo Paulo, o seu filho na fé, Timóteo, foi que sucedeu ele sendo pastor na igreja de Éfeso. E depois que Timóteo saiu, quem ficou como pastor nessa igreja foi uma pessoa nada mais nada menos que João Evangelista. O João que deitava o seu rosto no colo de Jesus. O João, o discípulo que Jesus mais amava. Então essa igreja estava bem suprida de líderes, de pastoreamento. Estava bem suprida para crescer e fazer o Evangelho crescer. Diz a história judaica, diz o contexto histórico e a tradição judaica, que o apóstolo João, enquanto pastoreava essa igreja, ele escreveu o seu Evangelho e escreveu as 3 cartas destinadas às igrejas, falando sobre amor, falando sobre graça. A ênfase do Evangelho, das cartas do apóstolo João, era falando sobre que o crivo do amor era aquilo que permanecia. O mundo iria conhecer se nós éramos discípulos ou não de Jesus, se nos amássemos como Jesus nos amou. Então o amor foi pregado de uma forma incrível nessa igreja. Amados, a igreja de Éfeso, quando Deus manda o apóstolo João escrever para ela, quando ele estava preso na ilha de Pátimos, a igreja de Éfeso tinha uma coisa que chamou a atenção de Deus. Tinha várias coisas, na verdade, que chamaram a atenção de Deus. Na carta à igreja de Éfeso, vemos que ela era uma igreja muito ativa no Evangelho. Não era uma igreja inoperante, não era uma igreja parada, era uma igreja ativa, era uma igreja totalmente enganjada. A gente vê no versículo que fala assim, olha, Deus fala, conheço suas obras. Aquilo que aquela igreja fazia chegava diante de Deus, chegava no conhecimento de Deus, aquilo chamava a atenção de Deus. Era uma igreja que enfrentava todas as dificuldades, mas não abria mão de pregar o puro Evangelho. A gente vê nessa parte que Deus via o trabalho árduo e a perseverança daqueles crentes. Era difícil, meu irmão. Amados, entenda o contexto. Você ser crente, você ser um cristão numa cidade como essa, numa cidade onde a feitiçaria mandava, onde o templo e a idolatria, a deusa Diana, era quem comandava as riquezas e tudo ali. Era um perigo muito grande você dizer, eu sou cristão. Era um perigo muito grande desses crentes chegarem e dizer bem assim, olha, eu tenho uma nova
para falar para você, quero falar de Jesus Nazareno, que morreu em nosso lugar e quer te salvar. Isso era quase uma sentença de morte naquela época. Era muito perigoso, mas aquela igreja, ela enfrentava isso. Aquela igreja, ela tinha um trabalho difícil, mas ela perseverava. E isso na carta para ela foi visto. Era uma igreja firmada, era uma igreja madura na palavra. Isso aqui no capítulo que nós lemos aqui de Apocalipse, capítulo 2, fala que eles desmascaravam as pessoas que chegavam dizendo que eram apóstolos, mas eram mentirosos. Então, amados, entenda só o contexto da época. Entenda só, todos os apóstolos de Jesus já tinham morrido. O único que estava vivo na ilha de Patmos era João, e ele estava escrevendo isso. Então, muitas pessoas se pronunciavam, se diziam apóstolo de Jesus, para entrar nas igrejas, para usurpar das igrejas, para ser sustentado das igrejas. Isso te lembra alguma coisa no tempo de hoje? Isso te lembra alguma coisa no contexto atual? Naquele tempo já existia. Mas aquela igreja era madura na palavra, sabe por quê? Porque quando eles chegavam dizendo, eu sou apóstolo de Jesus, eles iam em cima, eles buscavam informação e desmascaravam os mentirosos. Era uma igreja madura. Essa era a igreja de Éfeso. Amados, mas mediante tanto reconhecimento de Deus sobre essa igreja, mediante esses elogios, havia algo de errado. Havia algo que chamou mais ainda a atenção de Deus. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Diz a palavra que eu tenho contra ti, vocês abandonaram o primeiro amor. Interessante que era algo que eles viviam. O primeiro amor relatado era algo que eles viviam há um tempo atrás e deixaram de viver, mas Deus, ele sentiu falta. Isso chamou a atenção de Deus, ele sentiu falta e cobrou isso da igreja. Mesmo em meio a tudo que a igreja fazia, por eles terem abandonado o primeiro amor, Deus colocou esse ponto contra eles. Amados, que primeiro amor era esse que a igreja abandonou? Do que se trata? O que era esse primeiro amor? Não era a pregação do evangelho, eles eram fortes nisso. Eles eram fortes, eles não abriam mão daquilo que era ensino de Jesus, daquilo que era a doutrina dos apóstolos. O primeiro amor não era a falta de santidade, eles não toleravam homens maus, não toleravam idolatria. Era uma igreja que buscava, que vivia a santidade. O primeiro amor que eles abandonavam não era a falta de fé, eles eram perseverantes, eles tinham fé em Deus. Eles não desistiam fácil, eles acreditavam que Deus estava com eles, mesmo diante de toda uma cidade idólatra daquele contexto. Amados, o primeiro amor que eles abandonaram não era o zelo pela palavra de Deus. Eles eram zelosos, sim. Mas o que seria? O que seria esse primeiro amor que eles abandonaram? Amados, a igreja de Éfeso tinha substituído o relacionamento profundo pelo trabalho intenso. Eu vou repetir para você. A igreja de Éfeso, ele tinha substituído o relacionamento profundo com Deus por aquilo que eles estavam fazendo. Amados, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Permita que o Espírito Santo ministre nesse momento ao seu coração. Não podemos deixar que a obra de Deus ocupe o lugar do Deus da obra. Não podemos permitir que aquilo que fazemos para Deus seja mais importante do que Deus na nossa vida.
Não podemos permitir. A nossa maior prioridade, entenda, em nome de Jesus, não é a única. A nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus, mas é conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. A palavra do Senhor nos fala que a salvação é isso, conhecer a Deus. Conheçamos a Deus e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Essa é a salvação. Então, amados, eu não posso querer fazer para ser. Eu sou, por isso que eu faço. Esse primeiro amor, esse cuidado, eles estavam perdendo. Eles estavam ocupados fazendo muitas coisas, mas o relacionamento, o primeiro amor, aquilo que eles faziam no começo da igreja, eles deixaram de fazer. Eles deixaram de fazer. Jesus deixou muito claro isso. Se ele tiver preferir entre serviço e relacionamento, quando ele foi na casa de Marta e Maria. Todos vocês sabem o que aconteceu. Marta no serviço, Maria no relacionamento. Jesus olhou para Maria e disse: Marta, Maria, ela encontrou a melhor parte de tudo isso aqui. Querido, não é que não era importante o que Marta estava fazendo, mas a melhor parte era o relacionamento, era o aconchego, era estar perto de Jesus, era estar na intimidade com Ele, era estar olhando Ele de perto, era estar recebendo dEle, da sua palavra, do seu amor derramado. Maria escolheu a melhor parte. Era como, de alguma forma, a igreja de Éfeso tivesse perdido a alegria, a paixão, a intensidade do relacionamento, para priorizar apenas o ativismo religioso, a liturgia, né? Segurar as bases, segurar, né, as colunas dos ensinos. Isso virou quase que uma obrigação, amados. Se for trazer para a nossa realidade, o que estava acontecendo naquela igreja, é como um casamento. É como um casamento. Com o passar dos anos, né, a mulher olha para o seu marido e diz bem assim: você não me ama. Você não me ama. Eu sei, eu sinto que você não me ama. Quero divorciar. Aí o marido olha para a mulher e diz bem assim: como eu não te amo? Você está ficando louca? Como eu não te amo? Eu trabalho 12 horas por dia para dar o melhor para você. Eu trabalho duro. Eu trabalho intenso. Nada tem faltado para você. Como é que eu não te amo? Como é que você diz uma coisa dessa? Aí a mulher olha para o seu marido e diz bem assim: olha, eu sou muito grato por tudo isso que você fez por mim, mas a gente não conversa mais quando estamos a sós na nossa cama. A gente não troca mais ideias, a gente não sonha mais juntos. A gente não sai mais para comer uma pizza, só nós dois. Você não lembra de datas importantes da minha vida. Você está entendendo, queridos? Você está entendendo que mesmo fazendo muita coisa, às vezes as coisas mais simples são as mais importantes no casamento? Imagine para Deus. A igreja de Éfeso estava como tivesse, assim, a parte da mulher agora, né? O marido disse para a mulher: você não me ama. O marido falando para sua esposa: você não me ama. Aí ela diz bem assim: você é um ingrato. Você não vê o que eu faço por você? Quando você chega, a casa está toda organizada, as roupas limpas e passadas. Quando você chega, a comida está feita, os meninos estão limpos. Como é que eu não te amo? Aí o marido olha para a esposa e diz bem assim: eu agradeço pelo que você está fazendo por mim, mas eu sinto saudades do tempo que nós assistíamos filmes juntos. Eu sinto saudade
de quando eu chegava do trabalho, cansado, com raiva, você me dava um abraço e eu esquecia todos os problemas que eu tinha durante o meu trabalho. As obras são importantes, queridos, mas o primeiro amor é o relacionamento, é a intimidade. Isso chamou a atenção de Deus. Isso chamou a atenção de Deus. A igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor, e isso eles viviam há tempos atrás. Eles viviam há tempos atrás. Mas Deus disse algo muito importante para aquela igreja: lembra-te onde caíste, se arrependa e pratique as obras que praticavas no princípio. Lembra onde você se perdeu. Lembra naquela época que deu aquele clique, que você perdeu o rumo do relacionamento comigo. Lembra, te arrepende, porque não era aquilo que eu queria para você, e começa a fazer aquilo que tu fazias. Amado, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração através da sua palavra e diz que, acredite, é tempo de recomeçar. Qual foi o primeiro amor que nós abandonamos? Será que foi o mesmo que aconteceu na igreja de Éfeso? Ou pode ter sido outra coisa? Mas o Espírito Santo fala ao teu coração: é tempo de recomeçar. Acredite, chegou o tempo de reatar as ligações com o Jesus Cristo, que nos chama para o relacionamento muito mais do que para o serviço. Vocês lembram quando nós éramos novos convertidos? Quando nós levantamos a nossa mão na igreja, dizendo: Jesus, eu te aceito como Senhor da minha vida, que as lágrimas rolaram no rosto, que a voz ficou embargada. Alguns de vocês conheceram Cristo através do EPC, outros através de um culto, outros através de outras igrejas que não é a Semente. Mas vocês lembram como era naquele tempo? Era tudo intenso demais. Nós tínhamos sede de Deus, uma sede intensa, uma sede de estar na casa do Senhor, no que tivesse para fazer, tanto num culto de domingo, quanto num culto de semana, quanto numa célula. A gente era o primeiro a chegar na reunião de célula. Você lembra desse tempo? Você lembra desse tempo? Nós tínhamos uma paixão de ler a palavra de Deus, tínhamos uma paixão de assistir um filme que adicionasse Deus para a nossa vida. As nossas orações eram orações calorosas. Você lembra disso? Foi assim com você? Parecido ou não? Lembra onde caíste e pratique as obras que no princípio você praticava. Talvez o primeiro amor que abandonamos foi a paixão por Deus. A gente esfriou, a gente não tem mais gosto de orar. Talvez o primeiro amor que nós esquecemos, abandonamos, foi o prazer de ler a palavra de Deus assim, e gostar e se ver nela. Às vezes a gente coloca a culpa na pandemia, queridos. Não, eu esfriei por causa do isolamento. Eu esfriei porque célula online não é a mesma coisa. Será, queridos, que tudo foi a pandemia? Será que tudo foi o isolamento? Será que a gente já não estava assim e está usando isso como desculpa da nossa frieza espiritual? O Espírito Santo de Deus fala para você nesse momento: lembra onde você perdeu, onde você abandonou o primeiro amor. Te arrependa e começa a viver como você vivia antes, apaixonado por esse Deus. Talvez o nosso primeiro amor que nós perdemos foi a alegria da comunhão com os irmãos.
Nós não temos mais aquela vontade de andar com as pessoas que professam nossa fé. Por quê? Porque nós abandonamos isso. Talvez porque nós nos sentimos prejudicados em alguma amizade. Algumas pessoas nos feriram. O líder de célula foi duro demais. O pastor não falou comigo. Não me deu atenção quando eu mais precisava. Por isso que eu não tenho mais comunhão. Talvez tenha sido esse primeiro amor que você abandonou. Mas acredite, é tempo de recomeçar. Lembra quando isso aconteceu. Te arrependa, porque isso só tem feito mal a você. E começa a viver da forma que você vivia antes disso acontecer. Talvez o primeiro amor, queridos, que nós abandonamos foi a humildade. A humildade, o amor que nos torna humilde. Nos tornamos tão críticos de tudo e de todos. Somos bons demais. Somos bons demais para estar onde nós estamos, na igreja que nós estamos. Somos bons demais. O louvor, se não tocar aquela música, para mim não prestou. Ah, se o pastor continuar pregando dessa forma, para mim não presta. Ah, mais uma vez vai ter uma campanha para a gente fazer e reformar. É muita crítica. É muita coisinha que a gente olha assim e percebe que foi uma queda do primeiro amor. Antigamente, queridos, podia tocar qual música fosse. Quando você estava com a paixão por Deus, o amor fervendo aqui, ó, circulando aqui. Pode ser a música que for, você estava pulando de alegria. Pode ser a palavra que for, ou linda, ou mansa, ou pancada, você estava recebendo. Ninguém tirava a sua paz. Sabe por quê? Porque você estava aqui por causa de Deus. Aonde nós perdemos o nosso primeiro amor, querido? Mas eu digo para você, eu não, o Espírito Santo diz para você, acredite, é tempo de recomeçar. Lembra aonde você perdeu esse primeiro amor, que os defeitos não eram mais importantes do que a virtude, que o estar perto, que o se dedicar. Lembra-te onde você caiu, te arrependa e comece a praticar as primeiras obras. Qual foi o primeiro amor na sua vida que você abandonou? Ah, pastor, o primeiro amor que eu abandonei foi tudo isso que você falou. Pode juntar tudo assim, amarrar. Foi tudo isso que eu passei. Por isso que nem na igreja eu estou mais. Nem na célula eu vou. Acredite, isso não é plano de Deus para você. Isso não é plano. O Espírito Santo te chama para você se arrepender e voltar e praticar as primeiras obras. Deus tem um plano para você, acredite. Deus tem um grande plano para fazer na sua vida e através da sua vida. Mas isso só vai acontecer, queridos, se nós voltarmos àquilo que é mais importante, ao relacionamento íntimo. Amém? Eu queria que você, se você puder, aí na sua casa, você estiver no hospital, se você estiver em algum canto aí, você baixar a sua cabeça, para a gente orar. Quero orar pela sua vida agora em nome de Jesus. Pai, graças te damos, Senhor, porque o Teu Espírito Santo é aquele que nos incomoda. Teu Espírito, Senhor, é aquele que testifica em nosso espírito que somos filhos, mas também, Senhor, nos mexe nas nossas lembranças, mexe, Senhor, na nossa lista de prioridade, nos faz entender, Senhor, no que nós precisamos mudar, Paizinho, para deixarmos, Senhor, de sermos apenas meros ativistas religiosos, para sermos pessoas que se relacionam contigo na intimidade. Ô Pai, faz acender, Paizinho, em nosso coração esse primeiro amor. Faz, Senhor, acender novamente o desejo de Te buscar, o desejo de estar, Senhor, com o Teu povo, Senhor. Faz, Senhor, o nosso coração, Senhor, ferver, Senhor, de paixão, Senhor, de
passar horas e horas, Senhor, na Tua presença, Te buscando, Senhor, conversando contigo, aprendendo, Senhor, de Ti, Pai. Ô Pai, em nome de Jesus, que essa paixão volte, Senhor, a cada coração que está ouvindo, assistindo esse culto, Pai. Que essa paixão por Ti, Senhor, volte, Senhor, como uma bomba atômica, Senhor, para destruir, Senhor, todas as obras do diabo e mostrar que existe um povo feliz, apesar do que está ao nosso redor, apesar da cidade de Éfeso ser idólatra, apesar, Senhor, da cidade de Parnamirim, de Macaíba, de São Gonçalo, de São José de Mipibu, Pai. Nós queremos ser esse tipo de crente, Senhor. Nós queremos ser esse tipo de filhos, apaixonados por Ti, Pai. Que a gente venha, Senhor, encontrar o nosso primeiro amor e ser aquilo que Tu planejaste para nós. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Acredite, Deus tem algo a mais para a sua vida do que você está agora. Amém. Nestes dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito